Em 2013, dois garotos chamados Timothy Brooks e Neil Scott tinham sonhos de se tornarem chefes do tráfico de drogas. Ambos haviam se formado recentemente na Haverford High School, uma escola particular prestigiada que custa $35 mil por ano, localizada nos subúrbios da Filadélfia. Com ex-alunos incluindo atletas olímpicos, atores premiados e mais, era uma das melhores instituições acadêmicas do país. E esses dois caras queriam controlar todas as drogas vendidas lá. Usando planejamento estratégico, ganância e ameaças, a dupla expandiu de um pequeno esquema para uma quadrilha de drogas, recrutando vários alunos do ensino médio e universitários para vender o produto. Mas os esforços deles não pararam em Haverford. Eles miraram dominar todo o mercado de drogas dos subúrbios da Filadélfia, tendo como alvo várias escolas de ensino médio e faculdades locais nesse processo. Com o aumento das ambições deles, os riscos também cresceram, resultando em uma das apreensões de drogas mais chocantes da história das escolas particulares. O município de Haverford é um lugar tranquilo, para dizer o mínimo, com uma população de pouco mais de 6.500 pessoas envolto em ruas arborizadas, gramados bem cuidados e um ambiente familiar. A maioria consideraria o lugar perfeito para criar uma família. Mas esse bairro seguro e idealista não vem sem um preço. A renda anual média de uma família em Haverford é de mais de R$266 mil. Compare com o preço médio de uma casa, cerca de $1,2 milhão, e fica claro que toda criança do bairro é viciada em cocaína. Ok, é uma piada, mas as famílias daqui têm riqueza acima da média, tornando este o lugar ideal para a Haverford High School. Esta renomada escola preparatória masculina é considerada uma das melhores do país, e já formou grandes astros. Como campeões olímpicos, jogadores da MLB, atores, cantores, vencedores do Super Bowl, congressistas, professores da Ivy League e outros. Muito valorizada pelas famílias locais, destaca-se pelo orgulho, participação comunitária e ensino de excelência. Daí o preço de $35 mil por ano. E não me entenda mal, isso é uma grana absurda só para o ensino médio. Mas parecia valer a pena para esses pais, e especialmente para seus filhos. Um ex-aluno afirmou que era uma escola absolutamente incrível, a ponto de ser perfeita. Neil Scott, um garoto, concordaria com essa afirmação. Embora essa história se passe no luxuoso Haverford, Neil Scott cresceu em uma casa simples de um andar em Pauley, Pensilvânia, a cerca de 19 minutos de Haverford. O pai dele, que era carpinteiro, o mandou para a Conestoga High School, uma escola secundária bem menos cara, mas muito respeitável aqui. Ele jogava lacrosse e era muito bom nisso. Tão bom, na verdade, que Haverford o recrutou com uma bolsa de estudos no seu penúltimo ano para jogar como goleiro para eles. Ele começou a jogar lacrosse e polo aquático, enquanto, é claro, também recebia todos os benefícios de sua nova instituição prestigiosa. Para a maioria de seus colegas, ele parecia um estudante típico do ensino médio, um garoto engraçado e sarcástico que gostava de fumar de vez em quando e de festas com copos vermelhos. Mas depois que ele se formou em 2008, algo mudou nele. Seja pelas pressões da vida adulta, algo em casa ou outro motivo, Neil começava a se tornar uma pessoa diferente. Ele entrou na Connecticut College após o ensino médio e, como esperado, jogou lacrosse lá. Porém, parecia ter piorado em relação ao goleiro All-Star que já foi. Seus companheiros o consideravam, no máximo, um atleta medíocre. Alguns até o chamavam de péssimo. Ele também se irritava com frequência anormal. Lembro dele ficando irritado se alguém mexesse com ele, ele explodia. Neil largou o lacrosse após uma temporada e logo mergulhou na vida universitária, com festas, muito uso de maconha e criação de identidades falsas. Talvez você não tenha feito identidades falsas na faculdade, mas se fez, obrigado. Mas Neil, ao criar identidades falsas, foi expulso da escola após apenas 3 semestres e ficou sem ter o que fazer. Sem plano concreto, mudou-se para San Diego e ficou em um bangalô na praia para fugir das drogas e dos problemas de casa. Boa ideia ir para a Califórnia quando quer fugir das drogas. Felizmente, um antigo treinador de lacrosse de Haverford conseguiu para ele um emprego como treinador no LaX West Lacrosse. Ele trabalhou lá por um tempo, enquanto também tinha um emprego em uma dispensário de maconha medicinal. Então, tanto faz ficar longe das drogas, antes de se mudar para outro cargo de treinador, dessa vez em um programa juvenil. Mas como na universidade, isso não durou muito. 2 meses após assumir o cargo, ele xingou uma criança de 10 anos mostrando que seus problemas de raiva persistiam. Após ser demitido, ele voltou à rotina de vício, agora com drogas mais pesadas como Xanax e outros remédios controlados. O chefe dele no programa para jovens resumiu bem: ele perdeu o contato com a realidade. Com toda a esperança aparentemente perdida, Neil voltou a Filadélfia sem saber o que o futuro lhe reservava. Bem, exceto por uma ideia. Ao voltar para casa no fim de 2013 sem dinheiro, ele procurou Stock Euler, ex-colega de equipe em Haverford, e apresentou uma ideia para ganhar dinheiro.
E aí, Stock, aqui é o Neil de Haverford. Voltei da Califórnia com várias verdinhas. Conhece alguém na Filadélfia interessado? Haha, como você está? Estou indo bem, cara. Sim, tenho bastante. Fornecimento constante e ótimos preços. A ideia de Neil era traficar drogas, mas Stock não seria seu parceiro nisso. Um garoto chamado Timothy Brooks foi. Timothy teve uma criação bem diferente da de Neil, ou seja, era muito mais rico. Ele cresceu em Vila Nova, Pensilvânia, onde as ruas são largas, arborizadas e as casas tão distantes que você nem precisa falar com os vizinhos. E uma renda familiar média acima de $400 mil. Seu pai, executivo de RH em uma empresa local, tinha condições de pagar a Haverford High School para o filho. E é seguro dizer que o filho dele aproveitou bastante. Timóteo era o típico cara descolado em Haverford. Ele era capitão do time de lacrosse, jogava squash e golfe nas horas vagas e tinha sucesso em tudo. Para completar, odiava a escola. Se alguém decidir escrever como Shakespeare de novo, deveria apanhar. Seus talentos atléticos lhe garantiram uma bolsa para jogar lacrosse na Universidade de Richmond, escola que ele dizia ser tudo o que queria. A escola tem uma ótima reputação acadêmica, fica em uma região perfeita e o campus é incrível. A vida estava perfeita para Timóteo, mas com menos de um mês no seu primeiro ano na faculdade, o desastre aconteceu. Assim como Nélio, Timóteo teve que abandonar a escola quase tão rápido quanto chegou lá, mas não pelo mesmo motivo. Ele sofreu uma lesão terrível no ombro, uma lesão tão grave que precisou de uma cirurgia séria, fazendo com que ele tivesse que abandonar Richmond. Isso foi devastador para Timóteo. O lacrosse era sua identidade, e ele era talentoso no esporte, mas a lesão que encerrou sua carreira o deixou em um lugar sombrio. Em seu quarto de infância, entediado e desesperado por dinheiro para sair de casa, Timóteo achou que traficar drogas com Neil era uma ótima ideia. Apesar de ter fumado no ensino médio, ele nunca traficou ou mostrou interesse nisso, mas perder o lacrosse fez toda a lógica desmoronar. Não está claro como Neil e Timóteo entraram em contato, talvez Neil tenha procurado Timóteo do mesmo jeito que fez com Stock. Independente de como voltaram a se falar, no outono de 2013 começaram a planejar vender grandes quantidades de produto, e falo sério sobre isso. Neil e Timóteo não seriam os universitários desistentes que vendiam pequenas quantidades para adolescentes de 16 anos. Não, eles queriam controlar todo o mercado de drogas nos subúrbios da Filadélfia, incluindo todas as escolas e faculdades. Timóteo enviou para Scott: toda a base principal virá de nós. Vamos dominar. Após se livrar dos impostos, é difícil voltar. A linha principal a qual Timóteo se referia era a Main Line da Filadélfia, um conjunto de 17 cidades ricas a oeste da Filadélfia que incluía Haverford e Vila Nova. Timóteo batizou a nova operação deles de Projeto Dominação da Main Line, consolidando a ambição de se tornarem chefes do tráfico para os ricos. Para operar nessa escala, é necessário um plano concreto. A dupla sabia disso e começou a planejar como seria a operação, começando por definir a base deles. Eles optaram pelo apartamento de Neil, um quarto pequeno no segundo andar de uma casa de aluguel frágil, a menos de 300 metros de Haverford. Parecia um bom lugar, já que ninguém se aproximava porque, segundo diziam, estava coberto por uns 500 cocôs de cachorro. Vizinhos dizem que ali eram enviados quilos de maconha da Califórnia, graças às conexões que Neil fez no dispensário. A dupla pegava essa maconha e reembalava para distribuição, além de vender dentro do próprio apartamento, o que provavelmente era uma mão na roda para os estudantes de Haverford. Eles podiam sair da 7ª aula e estar a menos de 3 campos de futebol de um baseado, mas a base de operações já estava definida. Mas como eles iam dominar o fornecimento de drogas da Mainline, não é como se eles tivessem alguma conexão com o mundo do tráfico. Então o que fariam? Bem, eles usaram as únicas conexões que ainda tinham, o time de lacrosse de Haverford. Veja, o programa de lacrosse da escola de elite era um grupo muito unido. O time poderoso se considerava elite e tinha sua própria cultura, uma cultura que era unida pelo uso recreativo de drogas. Um formado em Haverford disse que os jogadores de lacrosse são os que mais fazem festas entre os esportes. A dupla queria usar esse vínculo para convencer antigos colegas de equipe a vender drogas para eles. O plano de Timothy e Neil os deixava empolgados. Ambos tinham histórias parecidas, ótima vida no ensino médio, reviravolta sombria após a formatura e agora buscavam realização. Eles tinham motivação para conquistar algo, mas após perderem o que amavam fazer, não sabiam o que esse algo seria. Mas agora eles sabiam. Segundo um ex-treinador de Haverford, a maioria dos ex-alunos se torna ótimos pais e maridos e retribui a escola preparatória em forma de dinheiro ou tempo. Mas em vez dessas coisas, a dupla iria retribuir com drogas. Em outubro de 2013, Neil e Timothy começaram oficialmente o projeto de dominação da Mainline, e tiveram um começo razoável. Neil conseguiu recrutar 2 amigos do lacrosse logo de cara, um jovem de 23 anos chamado Chester Simmons, e como vimos antes, um jovem de 23 anos chamado Stock Euler.
Timothy trouxe Dan McGrath, um estudante de 18 anos de Haverford, que ele descreveu como um jovem pobre e motivado. Convenci Dan a construir seu império e não depender mais de bolsas. Parece bom pra mim, gosto desse tipo de garoto, mas não eram só eles envolvidos. Neil e Timothy se esforçavam tanto quanto ou mais para vender o produto. Os garotos que iam à base comprar sabiam que eles eram sérios. Um garoto que comprou deles lembrava de subir a escada rangente do AP do Neil e entrar para ver a onça de maconha que comprava. Ao lado de uma pistola 9mm, ele deixava as armas à mostra, lembra o cara. Garotos brancos veem uma arma, eu incluso, e não vão causar problema. Agora, pessoalmente, eu não seria o tipo de cara que continuaria comprando drogas de um sujeito com cara de viciado e armado. Mas essa aura ameaçadora parecia funcionar. Nos primeiros meses, o projeto de tomada da linha principal seguia conforme o planejado. Timóteo seguia abastecendo seu veterano de 18 anos, enquanto Neil ia a Lafayette e Gettysburg College para abastecer Chester e Stock. Enquanto continuavam tentando recrutar mais adolescentes do ensino médio, Timóteo e Neil salivavam com a oportunidade e já sonhavam alto. Não sei quanto você ganha, mas quero $10.000 se fizer isso. Ainda faltam detalhes, pois preciso expandir meu negócio. Serei direto sobre minha revenda e podemos ajustar os números. Vou ajudar no que puder. 2.000 é totalmente viável. Como disse, estou começando um negócio e aprendendo a administrar este. Só preciso das pessoas certas e não apressar. No fim, tudo se encaixa. A dúvida era se eu conseguiria achar a pessoa certa para liderar a operação, mas eles acabaram encontrando várias pessoas capazes. Timóteo e Nélio melhoraram no recrutamento e expansão da rede de subdistribuidores. Timóteo usava uma abordagem de bom policial, ajudando os distribuidores sempre que precisavam. Ele mantinha uma postura extremamente profissional nas interações, como um profissional de negócios. Ele visitava escolas como Lower Merion, Radnor e Harriton, conquistando os estudantes do ensino médio, enquanto usava um terno completo e destacava o lado chamativo do seu negócio. Enquanto mostrava para esses garotos as grandes quantidades de maconha que tinha, ele os convencia a entrar na operação oferecendo drogas a crédito e sendo muito relaxado na cobrança. Meu projeto de assumir o controle avança rápido, e digo aos meus caras que as escolas deles nunca podem ficar sem produto. Sempre ficava puto por não achar botão, mas essa semana percebi o quanto amo dinheiro. Sim, ele mantinha contato próximo com os caras dele e garantia que nunca faltasse droga nas escolas de ensino médio, mas ele nunca fazia ameaças. Diferente de Neil, esse cara era mais agressivo, pressionava sua equipe a buscar novos clientes e ameaçava quem não obedecia. Há uma recompensa de $1.000 pela sua cabeça. Vou te encontrar, seu merda. Ouvi dizer que você enganou mais gente no seu campus? Entre a abordagem do cara legal e do babaca, a dupla estava rapidamente se expandindo para muito mais escolas de ensino médio e faculdades. Eles conseguiram entrar em 5 escolas de ensino médio diferentes e 3 faculdades enquanto recrutavam um total de 9 subrevendedores nesse processo. Nada mal para quem estava no negócio há apenas 4 meses. Com a rede ampliada de jovens traficantes e mais dinheiro entrando por oferecerem diferentes produtos como cocaína e ecstasy, os caras não poderiam estar mais felizes com o rumo das coisas. Quando você estava no último ano em Haverford, já pensou que conseguiria fazer isso? Só sonhava com isso? Existe um mercado muito maior do que apenas 1 quilo em cada uma dessas escolas. Só a Conestoga já são vários por semana. Neil e Timothy finalmente sentiram que conquistaram algo na vida. As dificuldades ficaram para trás. Agora só pensavam em conquistar mais escolas, vender mais drogas e expandir ao máximo o projeto de dominação do Mainline. Essa operação era tudo o que eles poderiam ter pedido, mas num piscar de olhos tudo desmoronou. Enquanto a dupla expandia sua operação, a equipe antidrogas do condado de Montgomery preparava um caso contra eles. Em janeiro de 2014, menos de 2 meses após o início do projeto de tomada da linha principal, a polícia já estava no encalço deles, montando toda a operação desde o começo e não foi nada difícil juntar as peças. Veja, Timóteo e Nélio até tinham uma ótima educação no sentido tradicional, mas eles não cresceram como traficantes de drogas. Simplificando, eles não faziam a menor ideia de como comandar uma operação de drogas. Eles recrutavam subtraficantes rapidamente e movimentavam muita droga, mas não pensaram em se proteger. Os subtraficantes usavam celulares pessoais para se comunicar, facilitando o rastreamento pela polícia. Após denúncias anônimas, a equipe localizou 4 subtraficantes da dupla e organizou compras controladas para capturá-los. O primeiro era um jovem de 17 anos, MGM, famoso por exibir tênis e postar sobre tráfico de drogas no Instagram. Quão burro alguém pode ser? Quando a compra controlada com o MGM ocorreu, ele tentou se livrar dos potes de maconha jogando-os pela janela do quarto de infância, mas eles caíram nos braços de um detetive. Logo depois, ele foi preso.
Os outros 3 traficantes também foram pegos com sucesso, e de acordo com a polícia, todos admitiram traficar, enviar mensagens de texto incriminatórias e depois deduraram Neil e Timothy. A polícia já tinha informações suficientes para confrontar a dupla. Timothy foi o primeiro e ficou em choque quando os detetives bateram na casa onde cresceu e o prenderam em 28 de fevereiro de 2014. Felizmente para ele, não havia muita coisa com ele, apenas meio quilo de kush e $800. Mas a prisão de Neil foi uma história diferente. O detetive apreendeu cerca de 4 quilos de maconha, 23 gramas de cocaína, 11 gramas de êxtase, 3 gramas de óleo de haxixe e $11 mil em dinheiro com Neil. Além de 3 livros sobre quadrilhas de drogas bem-sucedidas, que imagino ele nunca ter lido. Depois que a poeira baixou após a prisão deles, a polícia finalmente teve tempo de vasculhar os celulares dos 2 caras, coletando um verdadeiro tesouro de informações incriminadoras das mensagens de texto deles. Eles encontraram conversas sobre tudo, desde mensagens sobre encontros com traficantes, quanto eles iam pagar, todos os diferentes tipos de drogas que vendiam, e muito mais. Os celulares deles revelaram todo o alcance do negócio. E quando chegou o dia 21 de abril de 2014, finalmente chegou a hora de eles enfrentarem as consequências. Naquela tarde de primavera, Timóteo chegou primeiro ao tribunal em Adma, a 1 quilômetro da Haverford High School. Seu parceiro chegou logo depois, visivelmente mais irritado. Sai da minha frente, vai se ferrar, Timóteo. Nélio, 9 suspeitos de subtráfico e 2 menores estavam diante do juiz por acusações mais graves que vender maconha. Foram acusados de fabricar e distribuir substâncias controladas, conspiração e participação em organização criminosa, além de outros crimes ligados a drogas. A comunidade de Haverford ficou perplexa. Os pais dos 2 evitaram falar e ambas as famílias fecharam a porta para os repórteres como sinal claro. Algumas pessoas próximas deles estavam mais dispostas a falar. Isso me destrói. Esses caras não estão tão afastados do programa. Sinto pelas famílias. É um dia triste, a maior traição possível. Não poderíamos ter feito mais por esse garoto, e isso foi jogado na nossa cara. No centro do escândalo, a escola Haverford tentou se manter em silêncio. Eles instruíram a equipe a ficar em silêncio e adiavam entrevistas o tempo todo para evitar falar sobre a situação. Mas parecia que estavam guardando sua declaração. Para a turma de formandos de 2014, vou falar brevemente sobre o assunto que foi tema de mais mídia do que eu poderia imaginar. E eu vou declarar deste palco e de qualquer púlpito que eu puder que a escola Haverford não será definida pelas más decisões de algumas pessoas. Nós, como comunidade, professores, pais e alunos, não permitiremos que isso aconteça. Nós vamos lutar para continuar merecendo nossa reputação excepcional e bem merecida como uma escola extraordinária com garotos notáveis. O escândalo que abalou Haverford envolveu mais do que drogas. Destacou o contraste entre o privilégio, o potencial da dupla e suas escolhas. Como um amigo de Timóteo disse ao The Washington Post, essa história chama a atenção pelo prestígio das escolas envolvidas e pela singularidade dos autores. Veja, esses não eram jovens que cresceram nas ruas sem nada a perder. Esses eram jovens de famílias abastadas, de bairros ricos, que tiveram acesso a uma das melhores educações do país. E é isso que torna essa história tão interessante. Neil e Timothy tinham famílias de apoio, estudaram em escolas de elite e começaram com vantagens que muitos só sonham, mas desperdiçaram tudo. Em vez de aproveitarem a educação que receberam para seguir caminhos tradicionais de sucesso, eles escolheram desviar para o tráfico de drogas, acreditando que poderiam construir um império de drogas ao estilo de Pablo Escobar. Não foi a ambição deles que causou a queda, mas sim um erro grave ao pensar que poderiam unir sua criação privilegiada ao mundo arriscado do tráfico de drogas. Sem perceberem o quão despreparados estavam e as consequências de seus atos, Timothy e Neil se declararam culpados de todas as acusações em outubro do mesmo ano. E a última audiência deles naquele mês seria o dia em que finalmente foram sentenciados, mas acabou não sendo tão ruim para um deles. Aquele dia foi bem diferente da primeira audiência deles em abril. Enquanto o escândalo estava intenso antes, agora já tinha esfriado. Com poucos repórteres cobrindo a sentença, a família parecia ter ocupado o lugar deles. A família de Timothy estava toda presente para apoiá-lo. E não era só o pai, a mãe e o irmão dele, era todo mundo da vida dele, o terapeuta, o chefe, o padrinho do Alcoólicos Anônimos. Cerca de 50 pessoas vieram apoiar e falar em nome do réu de 19 anos, e suas histórias comoventes realmente tocaram o juiz. Timóteo recebeu uma sentença branda, de 9 a 23 meses na cadeia do condado e 5 anos de liberdade condicional. Diferente de Nilo, que não teve nem de perto o mesmo apoio e recebeu de 5 a 15 anos na prisão estadual. Melhor ainda, Timóteo enfim não considerou sua sorte garantida.
Enquanto esteve na cadeia por 7 meses e meio, cercado por mais uso de drogas do que nunca, ele ficou completamente sóbrio, mantendo hábitos saudáveis como trabalhar, se exercitar, escrever cartas e manter contato com sua ampla rede de apoio. Um feito impressionante considerando que ele bebia e usava drogas desde os 14 anos. Após ser libertado, ele ingressou na faculdade Cabrini, entrou no time de lacrosse e venceu um campeonato nacional da divisão 3. Após se formar em 2019, ele criou a Synergy Houses, 2 casas de recuperação para homens, e ainda compartilha sua história de tráfico de drogas e trajetória até a sobriedade. Neil provavelmente ainda cumpre sua longa sentença de prisão, pois não há informações públicas que indiquem o contrário.